como suas emoções podem impactar na sua saúde? Esse é o nosso assunto agora no quadro, aqui do nosso quadro de saúde, com a terapeuta Sara Valente. E eu conto com a participação de vocês também, através do nosso WhatsApp, que é o 459-95-4747. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Mauro. Novamente ao nosso Ver Mais. É um prazer estar aqui falando para os telespectadores, contribuindo um pouquinho para a saúde integral. Então eu queria que você começasse, Sara, explicando como as emoções, podem impactar na nossa saúde, porque a gente tem percebido aí nos últimos meses também que está acontecendo umas mudanças também aí, pós-pandemia também. Então eu queria que você começasse explicando para a gente esse impacto. Então, nós somos constituídos de corpo, mente, todo um conteúdo integrativo que se relaciona 24 horas. Mas o que a gente faz com as emoções? Às vezes a gente está tão no piloto automático, que a gente às vezes nem está conectado com o que o corpo está passando, experienciando, sentindo. Quando vê, passou 8 horas de trabalho, aí que a gente lembra que a gente está com fome, que às vezes a gente está tenso, exatamente porque a gente está sem um alimento, uma água no corpo. E sem contar as várias experiências de relacionamento que a gente vivencia. Tudo é estímulo, uma hora no trânsito, conversando com o colega, às vezes uma situação inesperada. Isso tudo gera vários sentimentos e emoções. Mas nem sempre a gente está entrando em contato para identificar como aquilo está repercutindo no nosso corpo. Porque o nosso cérebro tem uma conexão direta com os nossos órgãos, com os nossos músculos, com os nossos ossos. Então, às vezes, a gente está cheio de queixas no corpo por conta de todo um estado emocional que a gente não parou para observar, mas que a gente está sentindo. Mas, Sara, é por isso então que a dor no corpo ela pode ter sim ligações com as emoções? Totalmente. A gente tem o sistema nervoso central, que é esse voluntário de eu estar aqui conversando com você, movimentando as minhas mãos. E a gente tem o sistema nervoso autônomo, que trabalha em parceria com o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Só que isso é uma forma, uma dimensão que a gente não está ali consciente, acompanhando. Mas as emoções, elas deflagram uma informação que depois influencia no nosso corpo. Então, às vezes eu estou com uma dor de estômago, ou às vezes eu estou com uma tensão maior nos ombros, ou por um estado de ansiedade, vou fazer uma prova, ou tive uma discussão com o meu chefe, eu tensionei o corpo todo, mas eu não percebi o quanto aquelas emoções descarregaram aquela informação nos meus músculos, ou nos meus órgãos. Véspera de vestibular, quem aí não tinha diarreia, ou às vezes tinha dor no estômago, não tinha insônia. Então tudo isso, a gente se observando, a gente vai detectar essas emoções influenciando sim a nossa saúde. E as doenças e os vários adoecimentos, a gente já tem todo um dinamismo, um mecanismo de origem desde lá da nossa fase gestacional. Por quê? Tudo que a gente é hoje como adulto, Mauro, ele foi formatado através de todos os estímulos que a gente vai captando desde a barriga da nossa mãe. Então, nosso cérebro vai se compondo e vai já se arquitetando e influenciando o nosso desenvolvimento com tudo que a gente recebe, interna e externamente, durante essa nossa criação e nossa formação gestacional. E tudo depois que a gente nasce, a gente também recebe do meio. Na relação com os pais, na nossa forma de criação, como a gente vai percebendo o mundo. E até 7 anos, a gente não tem essa racionalidade. Então, a nossa experiência é muito viva através dessa percepção que é diretamente conectada com as emoções. Por isso que a criança, ela expõe muito e se expressa muito, porque ela não tem essa racionalidade que filtra a experiência de como ela está percebendo. Então, a raiva dela é uma raiva intensa, a alegria é uma alegria intensa, a tristeza é uma tristeza intensa. Mas o que a gente vai fazendo depois que a gente vai crescendo? O nosso meio acaba limitando a gente de se expressar. E isso a gente vai colocando tudo para dentro, a gente vai guardando. E às vezes a gente vai até se traumatizando por reprimir essas emoções. E isso adoece demais. Mas, Sara, mas pode ocorrer também, assim, casos extremos de adoecimento por conta dessas emoções? Então, hoje, temos várias referências desses estudos. Eu vou dar 2 referências muito importantes que eu gosto bastante
que vem das minhas formações, que é da neurobiologia. Então, estudando como que esse cérebro capta essa influência do ambiente, como que ele se relaciona internamente e como tudo se integra com as emoções. Então, esses dois pesquisadores, hoje, referência da neurobiologia aplicada às terapias, chamado Dr. Peter Levine e Steve Porges, o que eles falam? Que a todo momento nós estamos 24 horas captando informações, a maioria de forma inconsciente. Como se a gente tivesse um radar. Então, a gente recebe um estímulo, o que o nosso corpo já está de prontidão aqui, disponível para nos ajudar a sobreviver? Luta ou fuga. Mas e quando, às vezes, naquele ambiente, naquela percepção, a ameaça é muito grande, que eu não consigo lutar ou eu não consigo fugir, uma dose extra para tentar me ajudar a resolver aquilo é me congelar. Porque na natureza, os animais que são presas, se eles se congelam, se eles se paralisam, eles passam despercebido do predador. O predador não se interessa. Mas isso para o ser humano não é interessante. A gente, como ser humano relacional, não conseguir sair de uma situação de conflito, numa situação de ameaça. Porque você imagina se a gente se paralisar. Os nossos órgãos se paralisar, o nosso estado psíquico, não conseguir mais pensar, raciocinar, concentrar, isso não é funcional. Então, dependendo do estímulo de agressão, de ameaça, o nosso corpo vai responder automaticamente, reativamente dessa forma. E é muito importante que a gente consiga lutar ou fugir da situação, porque aí o cérebro entende que eu resolvi. O problema é quando eu me sinto muito impotente, aí os adoecimentos vêm mais sérios. Me sentindo impotente, inseguro, sozinho e não tenho como resolver essa situação. Aí o corpo entra em ação tentando resolver o que a gente considera e chama de doenças. Mas, Sara, assim, mas qual dicas que você poderia dar para controlar, então, essas emoções? Até para você ter um controle e saber lidar com isso, porque às vezes a gente perde o controle de tudo ali também, né? Então, é muito interessante a tua pergunta, Mauro, porque a gente precisa trazer isso desde o contexto da criação dos nossos filhos, as crianças, a infância, que é a fase mais indefesa. Então, o que é importante para a gente poder corregular as nossas emoções com os adultos e se autorregular, e lidar bem com essas emoções e não deixar elas virarem mecanismos de proteção que a gente considera depois como doença. A gente conseguir ter suporte, recurso para poder resolver. Porque as crianças, elas são imaturas, elas não conseguem resolver seus conflitos, então elas precisam muito dos adultos, adultos atentos às necessidades delas. Então essas crianças estão em ameaça, essas crianças não estão se sentindo atendidas nas necessidades básicas, então cadê os adultos para ajudar a trazer essa sensação de opa, eu estou bem, eu estou segura, eu estou acolhida, eu me sinto amada. Então isso é uma das formas da gente prevenir doenças. Então, eu estava até conversando com a colega aqui do lado. Quantas alergias hoje, o bebê mal nasceu, já está começando a expor. As situaçõezinhas, às vezes, de doenças repetitivas que não saram. Tudo isso a gente tem que observar como que a criança está percebendo o contexto dela. Ela está se sentindo nesse ambiente acolhida, ou às vezes o pai e a mãe estão brigando, está uma sensação de estresse, como que essa mãe que está amamentando, está ali no estado que a gente chama de presença, para poder dar essa atenção para essa criança se sentir segura. Então, quando a gente pensa saúde e prevenir doenças, a gente tem que pensar nessa criação. E o adulto, Mauro? Igual você me perguntou, como fazer? Então, uma das coisas para a gente ajudar a entrar nesse lugar, para o cérebro entender que eu estou conseguindo me recursar e sair dessa situação de ameaça e de perigo, é eu primeiro me conectar no estado de presença, ou seja, traz toda a tua concentração para que você saia da reatividade. Esse estado de adrenalina disparado que não faz você pensar estrategicamente. Então, a respiração é uma das formas. Então, hoje eu trabalho com Mindfulness justamente auxiliando as pessoas a desenvolverem essas habilidades de gerenciamento das emoções. Então, primeira coisa, concentra na tua respiração. Vem para esse estado de presença no aqui e agora, para sair da reatividade. Depois, opa, estou conseguindo sentir que eu estou aqui, estou percebendo a minha respiração, o meu corpo. Aí você precisa tomar atitudes para se sentir seguro.
Então, se você está numa discussão, se você está numa zona de perigo, saia dali. Você precisa encontrar, igual a zebra, né? Ela corre, corre, corre do leão para encontrar um lugar de proteção, uma árvore frondosa ali que a proteja. A gente é a mesma coisa. Para a gente estimular os nervos que reorganizam todo o nosso sistema nervoso das emoções, a gente precisa encontrar esse lugar de proteção e segurança. E terceiro, eu preciso estar rodeado de pessoas que eu sinta confiança. Então, se eu estou passando por um estresse, se eu estou passando por um momento delicado da minha vida, se eu estou com um problema financeiro, no casamento, né, ou uma questão de saúde, redes de apoio. Por isso que grupos são muito importantes para a gente se vincular. Seja grupos religiosos, grupos de amigos, vizinhança, onde você se sente amado. Isso é muito importante para estimular, chama nervo vago ventral. É ele que ajuda a fazer essa autorregulação das emoções. A gente consegue fazer isso. E quando a gente consegue fazer isso com o outro, chama corregulação emocional. Porque a gente tem os neurônios espelho. Então, sem racionalidades, né, eu não estou pensando nisso. De olhar para os seus olhos, eu estou produzindo hormônios de bem-estar, né? Um toque, um abraço, uma palavra que traz essa sensação de que eu estou segura, isso faz com que o meu cérebro se reorganize e me auxilia a sair da reatividade. Que aí influencia as pessoas no quê? Nas insônias, né? Nas gastrites, nas ites da vida, estados de depressão, ansiedade crônica. Então, isso são dicas assim valiosíssimas, né, que eu já gostaria de deixar aí para o público poder já aplicar no seu dia a dia. Sara, mas falando assim também em ansiedade, estresse, né? Falando de forma geral, quais as atitudes que podemos colocar então em prática aí que vão fazer uma enorme diferença nessa questão de emoções e adoecimentos? Então, uma das coisas que eu converso bastante, né, dentro da terapia e com os grupos de programa de 8 semanas de Mindfulness, é a gente olhar para o além do aparente. Porque às vezes a gente tenta racionalmente resolver, né, os nossos desafios, as nossas situações de conflito ou de doença. Mas por trás da nossa racionalidade tem toda uma experiência anterior emocional, sensorial. Então não adianta só pensar sobre solução. A gente tem que sentir que a gente está nessa ação de solucionar algo por nós. Então, quando a gente pensa sensorial, eu preciso trazer para o corpo uma sensação de bem-estar. Como eu poderia fazer isso? Só pensando? Sim, muitas pessoas conseguem se acalmar só de pensar. Não, eu estou seguro, estou tudo bem. Mas como seria se você sentisse que você está bem, que você está seguro, né, que você está se sentindo amado? Isso tem uma resposta 80% mais potente do que só a gente pensando. Então, por isso que às vezes ir numa terapia, estar num grupo, né, que traga esse apoio social, esse apoio afetivo, surte um efeito muito rápido. Na maioria das doenças que hoje a gente trata aí dentro da saúde mental, né, o Brasil é campeão, que é a ansiedade e a depressão. E aí às vezes a gente tenta fazer o contrário. A gente tenta ou às vezes achar a solução só na medicação, ou às vezes se recolher, ficar sozinho, solitário. E isso não faz bem. Pelo contrário, é um tripé de apoio para a gente poder realmente resolver a maior parte dos adoecimentos e desequilíbrios emocionais. Qual é esse tripé? Cuidar das nossas relações afetivas. Você está tendo contato, olho no olho, as pessoas te abraçam, você está tendo troca de carinho, porque isso é muito importante para, através dos estímulos sensoriais, chegar lá no teu cérebro uma resposta muito importante que vai ajudar a equilibrar tuas emoções. Segundo, você está se sentindo segura? Ou no ambiente onde você trabalha, onde você vive, está muito estressante, muita briga, muita disputa, muita competição, porque isso vai te deixar no estado de alerta. E o teu cérebro não vai conseguir reequilibrar essas emoções. E terceiro, ter a sensação de estar num grupo, né? Não se sinta sozinho, porque essa solidão vai ir cada vez mais estimulando a sensação de você estar o quê? Abandonado, não amado. E isso emocionalmente nos atualiza de mecanismos de sobrevivência que mantém a gente exatamente no estado de congelamento que eu falei. Né? Quanto menos eu chamar atenção, quanto menos eu me vincular emocionalmente com as pessoas, menos eu sofro. E é o contrário.
né? Talvez numa primeira experiência, né, que eu não me senti amado, protegido, o meu cérebro tentou me desligar das emoções para me proteger. Mas a gente é um ser emocional 24 horas, necessitando, né, expressar o que a gente está sentindo. Então a gente precisa resgatar isso. A gente precisa se reconhecer, entender e procurar ajuda para entender melhor também, né? Sim. Show de bola, gratidão, obrigado, Sara. Eu que agradeço. Vou deixar o Insta da Sara ali também, depende se quer saber mais sobre isso também, como lidar com isso também. Pode ficar à vontade, manda aí suas sugestões de pautas. Eu vi que chegaram algumas perguntas, a gente vai encaminhar para ela também, ou convidá-la novamente para vir aqui no programa. Gratidão. Um prazer, obrigado. eu que agradeço, sempre especial. Bom, e agora eu quero chamar você para seguir a gente lá no YouTube, gente. Vão lá, tem YouTube, a nossa